Olá a todos, este é o episódio 10 do Dobra 9, podcast onde nós estamos analisando os episódios de Star Trek Discovery. Eu sou Ricardo Pinheiro e estamos de volta. Discovery retornou com o episódio 10, chamado Despite Yourself, que foi exibido no dia 7 de janeiro de 2018 nos Estados Unidos e no dia seguinte liberado pela Netflix para todo mundo. Então, depois de 7 semanas angustiantes, querendo saber o que aconteceu com a USS Discovery, estamos de volta. E aí começamos já com a frase do episódio. Look, I'm a doctor, not an escalator. Spock, give me a hand. Esse episódio tem umas frases muito engraçadas, muito legais, e eu vou ficar com uma delas. Com a frase da Capitã Keeley. É assim que você trata a sua capitã perdida? Se você me cumprimentasse assim, eu cortaria a sua língua e eu usaria para lamber as minhas botas. Vamos para a resenha. Começamos então o capítulo 2 da primeira temporada de Discovery. Detalhe, essa questão de separação em capítulo 1 e capítulo 2 é coisa dos produtores. Começamos com a nave cercada por destroços de uma batalha perto do sistema de Organia. Organia, que é amplamente citado, tratado de Organia, os organianos, o que é citado na série clássica. Uma nave vulcana aparece e ameaça atirar contra a Discovery, mas uma outra nave atira na nave vulcana. Essa nave é a Cooper. Saru analisa tudo que está ao redor e nada bate com a assinatura quântica do nosso universo. Ou seja, a Discovery não está no universo que nós conhecemos, mas sim em um universo paralelo. Os destroços são de naves Klingons destruídas. O Capitão Lorca mandou uma cápsula operária com seu chefe de segurança, Ash Tyler, para resgatar o núcleo do computador de uma dessas naves. Então, Tyler tem outra crise de estresse pós-traumático, apesar dos corpos vistos serem de um andoriano e de um vulcano. Pela primeira vez vemos andorianos em Discovery. No nosso universo, lembrar que humanos, andorianos, vulcanos e telaritas são as 4 raças que juntas fundaram a Federação dos Planetas Unidos. Mas, tudo bem, andorianos e vulcanos não se bicam muito, mas na mesma nave, bem estranho, né? Apesar da crise, Tyler consegue tirar o núcleo do computador e levar de volta para Discovery. A Michael acessa os dados e confirma. Estão no universo paralelo onde não existe a Federação, mas existe o Império Terráqueo, que é uma organização fascista sob a liderança de um imperador misterioso. E o capitão decide que, para sobreviver, a Discovery deve se camuflar da melhor maneira possível. E daí o Capitão Lorca ordena que os uniformes sejam trocados, a nave muda de USS para ISS, os cenários são redesenhados, a capitã é a contraparte nesse universo da cadete Sylvia Tilly. E ela tinha o sonho de se tornar capitã, ela já é capitã nesse universo. Se no nosso universo ela é uma simpática e tagarela cadete, aqui ela é líder sanguinária conhecida por vários apelidos, e um dos melhores é a Capitã Keeley. Continuando a pesquisa, Michael descobre que os trekkers já sabem, não são os primeiros a cruzar a fronteira entre os universos. A USS Defiant, NCC 1764, aparentemente viajou do seu futuro, do futuro do universo original, para o passado do universo espelho. Isso acontece no episódio In a Mirror Darkly, um episódio de 2 partes, no finalzinho da 4ª temporada de Enterprise. Logo, se ela veio, ela pode ir. E isso sem uso do motor de esporos. Então, não dá para usar o motor de esporos. O Stamets, o tenente, está catatônico na enfermaria, os olhos estão embranquecidos e está balbuciando coisas, sendo tratado pelo médico e seu companheiro, o Dr. Culber. O Lorca, a Michael e o Tyler resolvem que temos que buscar as informações que faltam sobre a Defiant, para a gente poder planejar uma maneira de voltarmos. Como vocês devem lembrar bem, a Federação ainda não tem o algoritmo que permitiria identificar a camuflagem Klingon. Então, para isso, eles vão ter que se passar pelas suas contrapartes nesse universo. No universo espelho, o Lorca era um rebelde que tentou dar um golpe de estado no Império. Michael era capitão da ISS Chancellor e o perseguiu. Ambos foram dados como desaparecidos. A estratégia é dizer que a Michael não morreu, mas forjou a sua própria morte para capturar o Lorca, que será levado de volta para o Império. E o Tyler é o segurança pessoal da capitão. Então, nesse momento, na Shenzhou, o capitão é o Connor. Quem é o Connor? Lembra lá no primeiro episódio que tem um alferes que morre quando a Michael está na prisão da nave, no ataque explode, ele é tragado pelo espaço, inclusive a frase daquele primeiro episódio do Dobra 9 é dele. Então, ele mesmo, ele é o capitão. Enquanto isso, o Tyler tem mais crise de estresse pós-traumático e no encontro com a L'Rell, tem aquela sequência, ele desliga o campo de força, uma situação ali que tem que dar parabéns tanto a Meredith
Rifle quanto ao Shazad Latif, os dois estão sensacionais nessa cena. Ela diz que ele tem um outro nome e usa uma oração para tentar fazê-lo lembrar. E ao citar Kahless, ele responde, parte inclusive em um outro idioma, que tudo leva a entender que é Klingon. Tem alguma coisa muito estranha aí. Ele está muito confuso e resolve buscar ajuda com o Dr. Culber para saber o que os Klingons fizeram com ele. O médico examina ele mais detalhadamente, com mais calma, descobre que ele tem cicatrizes em torno de todos os seus órgãos, teve redução de medula e outras coisas aí. Então o que foi revelado? Tyler foi reconstruído cirurgicamente e ele não é quem parece ser. O médico diz que ele não poderia acompanhar a Michael na missão a Shenzhou e a reação dele é completamente inesperada. Ele torce o pescoço do médico. Essa cena causou protesto de quase todos os espectadores. Posso dizer que a minha esposa assistiu o episódio separado de mim e a primeira reação dela foi dizer: Ricardo, o Tyler matou o médico. Que loucura é essa? Pois é. Juntou todo mundo, Lorca, todo ferido, a Michael e o Tyler, e eles vão para Shenzhou. A Michael tem que se impor, significa uma luta contra o então Capitão Connor dentro do turbo-elevador, e é uma luta muito bem feita, com direito a usar falta de gravidade e coisas do tipo, e ela é obrigada a matá-lo, porque ele não quer devolver o posto para ela. O Lorca é levado para uma câmara de agonia, onde ele é torturado de forma bem agressiva. Enquanto isso, a Michael assume a posição como capitão da Shenzhou e tenta encontrar nos computadores da nave as informações que podem levar a Discovery de volta para o seu universo. E posteriormente ela fala a questão da pressão, tudo que é muito pesado nesse universo, tudo que é muito massacrante, tudo que ela passa, e ela diz o que tranquiliza ela é estar ao lado do Tyler, mas nós sabemos que ele não é quem parece ser. E aí encerra-se o episódio. Passemos aos questionamentos e às opiniões. Terminamos o capítulo 1 numa grande interrogação e as respostas surgem numa montanha-russa de fatos. Confirma-se as teorias. Eles foram para o universo espelho, que é uma teoria um tanto quanto óbvia. Vale lembrar que a principal pista foi dada pelo diretor do episódio, Jonathan Frakes, e para quem não conhece o Jonathan Frakes, como ator foi o comandante William Riker nas 7 temporadas e nos 4 filmes que tiveram da Jornada nas Estrelas da Nova Geração. Mas ele também fez uma carreira como diretor, como vários atores acabaram enveredando pela carreira como diretores, várias pessoas que passaram por Jornada nas Estrelas. Dirigiu o episódio de Jornada e dirigiu 4 filmes, sendo 2 dos filmes de Jornada. Ele dirigiu o Primeiro Contato e o Insurrection. E ele deixou escorregar que ocorreria um episódio no universo espelho. Logo que se levava a que seria o episódio que ele dirigiria. Dito e feito. Cara, esse episódio mostra o quão difícil é a vida da tripulação da Discovery. Caramba, só tem pedreira. Agora a coisa está mais confusa ainda. O Stamets está catatônico, balbuciando frases de um palácio, o inimigo está ali. Terminamos com o Dr. Culber morto, o Lorca sendo torturado na cabine da agonia, o Tyler praticamente se revelando como Vok, outra teoria, que muita gente cantou essa pedra lá no episódio 5. Inclusive, o editor de um famoso site sobre Jornada nas Estrelas apostou o braço direito dele nessa teoria. Ele não vai perder o braço, pelo visto. Ainda tivemos a aparente morte do Dr. Culber, como eu disse. Por que aparente? Vou explicar já. A luta desesperada e muito bem coreografada do Connor com a Michael dentro do turbo-elevador, supressão de gravidade e tudo. É um episódio tenso, cheio de reviravoltas. Não é um episódio clássico, mas vou dizer um episódio bom, muito bom. E mais a visita ao universo espelho. Para quem não conhece a ideia do universo espelho, é um universo paralelo onde todo mundo tem sua contraparte sanguinária, fascista seguidora de um império dos humanos. Na boa, não dá para levar ele muito a sério, é apenas diversão. Como exercício é muito divertido, mas você pensar como seria legal ter pessoas como nós com formas de agir completamente diferentes. Mas se você analisar com calma, gente, não rola. O primeiro episódio que lança o conceito do universo espelho é o universo da segunda temporada da série clássica chamada Mirror Mirror, e descobrimos que bigode e cavanhaque fazem um oficial ser automaticamente mal. O Spock usar bigode e cavanhaque. Lá. A Deep Space Nine teve 5 episódios no universo espelho e Enterprise teve 2, um duplo que eu citei lá no início. É uma aposta segura, que a maioria dos trekkers se diverte vendo episódios dessa temática. Agora olhar como uma coisa mais séria, assim, não dá não. É um episódio angustiante, mas tem alguns momentos que ele alterna entre angústia, peso e muito humor. Vai dizer que você não se divertiu com a Tilly bancando a sanguinária Capitã Killy. Inclusive, alisou o cabelo. Mary Wiseman roubou as cenas onde ela tá e levou pro alojamento. Tá muito engraçado. Você não tem como não rir dela. E a saudação com a mão, o grito longa vida ao Império, os detalhes, os uniformes, as alterações de USS para ISS, que vamos dizer, United Spaceship seria Imperial Spaceship. Vou dizer uma coisa, o universo do espelho tá apavorante, dá medo. A tensão dá quase para cortar com uma faca no ar. O Connor morre 2 vezes na série, com isso nós vemos que ninguém tá livre da morte. Morreu o Connor 2 vezes, morreu o Culber, é o que tudo indica, né? Os produtores estão matando se for preciso e pronto, ou seja, dá medo viver nesse universo. Agora, e o diagrama
chamada Defiant. Pela primeira vez apareceu uma nave classe Constitution na série Star Trek Discovery. E isso pode abrir um precedente para em algum momento a gente ver uma classe Constitution na série. Para quem não sabe, a classe Constitution é a classe da USS Enterprise, a NCC 1701. O design é bem parecido com a nave original, mas com algumas alterações relevantes, ou seja, deram uma atualizada no design da Constitution, acrescentaram alguns elementos que disseram que é diferente, alguma coisa provavelmente por causa do universo espelho, e é a nave, sem sombra de dúvida, a nave espacial da ficção científica mais famosa de todos os tempos. Sim, me desculpa, fã de Star Wars, a Enterprise é essa nave, por mais que eu goste muito daquele cargueiro coreliano que fez a corrida de Kessel em menos de 12 parsecs. Foi mal aí, Millennium Falcon. Outra curiosidade, os produtores deixaram claro que estamos no segundo capítulo, e não sabemos se a Discovery volta no próximo episódio para o universo regular. Nós vimos a abertura de um parênteses na Guerra Federação Klingon. Vamos ver quando eles vão fechar. Eu acho que o universo espelho não rende muito mais do que 3 episódios. Mesmo assim, problemas vindos do universo regular continuam. O Tyler continua tendo crise de transtorno de estresse pós-traumático. Já não era sem tempo, né? Acho que ele demorou muito para mostrar o sofrimento, mesmo quando encarou a L'Rell na fuga da nave prisão. Ele começa a buscar a verdade sobre o que aconteceu com ele, e o ator tá mandando muito bem, um homem inseguro, desesperado. O que eu vou dizer da Mary Chieffo com a L'Rell? Cara, ela tá fantástica. Tudo bem que a Klingon mais bem desenvolvida, tem mais espaço, mas ela tá mandando bem pra caramba. E curioso assim, no After Track, a atriz estava lá, foi também o ator que faz o Culber, Wilson Cruz, e os produtores executivos, tanto Aaron Roberts quanto a Gretchen Berg, e os três rasgaram elogios pra ela. Ela ficou toda sem graça, toda encabulada recebendo elogio. Mas ela tá mandando bem pra caramba. A cena deles é uma cena pesada, mas ao mesmo tempo misturada. Você tem sentimentos opostos misturados. Cara, os dois estão mandando bem pra caramba naquela cena. Agora, e a morte do Dr. Hein? Totalmente inesperada, um monte de gente protestou. Conversei com algumas pessoas, todo mundo ficou chocado. Falei da minha esposa e não foi a única pessoa que ficou chocada. Eu também fiquei e vários outros. Quanto ao ator, Wilson Cruz, ele falou lá no After Track que ele ficou sabendo dessa cena por telefone e chorou. Mas ele ainda disse assim, ó, virá a cena que ele considera a melhor cena que ele fez em Star Trek Discovery. E talvez a melhor cena que ele fez em 25 anos de carreira como ator. A cena foi fantástica porque assim, os dois mandaram muito bem. Novamente, o Shazad Latif tá se destacando. O texto é direto e reto, então parabéns ao roteirista, o Sean Cochran. E a direção do Jonathan Frakes foi brilhante. Não exagerou, não forçou a barra, conduziu sem exagero a cena. Pouca movimento de câmera, mas centrado ali, bem claro. Ele é econômico quando precisa e permite que os atores façam o trabalho dele. Pô, William Riker, você tá mandando muito bem como diretor, parabéns. Tem a teoria de, na verdade, o Capitão Gabriel Lorca que conhecemos, ele vem do universo espelho. É uma teoria, eu gosto de dizer, plausível. Então isso foi explicitado lá no TB ao vivo, e aí o pessoal diz o seguinte, o Lorca tentou dar o golpe de estado contra o Imperador e perdeu. E aí ele fugiu para o universo regular. O Capitão Lorca do nosso universo morreu na destruição do SS Buran, e ele assumiu o lugar do Lorca do nosso universo. É uma teoria. O que corrobora essa teoria? No episódio 9, ele introduziu uma nova programação para os saltos, está lá na imagem, ele alterou uma programação dos saltos, e ainda disse para os Stamets, vamos para casa. Pode ser uma mera especulação, pode ser boataria, mas é plausível. Eu só espero que ele não saia da série, que tô gostando do Lorca pra caramba. Curti muito ele. E a Michael? Bem, a Michael tá fazendo seu papel, mas não sabemos o que irá acontecer. Parece que, de certa forma, você tem o Lorca conduzindo os passos dela e ela tenta se refugiar nos braços do Tyler, que é uma armadilha. Ela tá como capitão da ISS Shenzhou, mas ela mata o Connor no turbo elevador pra reafirmar essa posição. Tanto quando ela sai, o corpo cai dele, todo mundo saúda a capitã. Quando ela pode ser ela mesma nos seus aposentos, ela desmonta. Ali ela tá selvagem para sobreviver. E a regra de vida aqui nesse universo é a lei da selva. E ela no final agarrada ao Tyler enquanto o Lorca está sendo torturado, isso me deixa um pouco pensativo, mas ao mesmo tempo empolgado. Um último comentário, um amigo meu que ouve Dobra 9 reclamou que o Tyler ser o Vok e a Discovery para o universo espelho eram decisões muito óbvias dos produtores. Talvez. Mas em defesa da série, vamos lembrar o seguinte, os trackers são muito atentos. No 5º episódio já tinha gente matando que o Tyler era o Vok. Cobrir esse segredo de tracker é difícil, porque os olhos que estão sobre a série são muito criteriosos. Gente, na boa, tem gente que assiste episódio 4x4, catando furo, catando cena. E é um público difícil de satisfazer por conta disso. Outra coisa que tem é que a série já foi rodada toda. Quando eles lançaram o episódio 1, eu lembro que no After Track eles comentaram que estão acabando as cenas do episódio 15, que é o fechamento da temporada. Então não dá mais pra mexer no roteiro. O Aaron Roberts já mostrou, inclusive, no dia 1º de janeiro, ele já estava trabalhando no roteiro de episódio da 2ª temporada. Então não dá mais pra mexer, pra contornar essa obviedade. Assim, mesmo soando um pouco óbvio, eu gostei. Eu chutei o universo espelho e acertei. E apoiei a teoria que o Tyler é o Vok. Pelo visto, todos que gravaram esse prego bateram certo. Pode soar até como algumas decisões um tanto quanto conservadoras no roteiro, mas eu vou dizer pra vocês que eu gostei. Vamos para as curiosidades.
Esse é o 9º episódio das séries de Star Trek a estar no universo espelho. Como eu já falei antes, a clássica teve 1 episódio, Deep Space Nine teve 5, Enterprise teve 2. Não tem universo espelho, nem em Voyager, nem na nova geração. Tem uma coisinha a explicar sobre essa questão da Defiant. Tem um episódio da série clássica chamado The Tullian Web, a teia tuliana. Nesse episódio, uma nave semelhante à USS Enterprise, que é o USS Defiant, ela some. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Em Star Trek Enterprise, é um episódio duplo no final da 4ª temporada, onde a gente vê o que aconteceu com a Defiant. Ela foi deslocada no tempo e no espaço, indo parar no universo espelho, na época da nave NX-01 Enterprise, cerca de 100 anos antes do seu tempo real. E em Discovery, a gente vê o diagrama dessa nave. São referências um pouco obscuras, né? Porque eles estão emendando 3 referências aí. Se você achou obscuro, você não é o único a isso não, mas eu curti pra caramba. Gostei. Segundo um dos produtores, o Ted Sullivan, o que está diferente na Defiant é por causa das alterações que ela sofreu no universo espelho. Ela voltou quase 100 anos antes do tempo regular de Discovery. E se você assistiu o episódio lá em Enterprise, vai lembrar que a Roshi Sato, do universo espelho, usou a nave para dar um golpe, derrubar e se declarar imperatriz. O Lorca finge ser o engenheiro-chefe da nave, ele finge um sotaque escocês. Clara homenagem a Montgomery Scott, o engenheiro-chefe da Enterprise, também conhecido como Fazedor de Milagres. A morte do Culber, como vocês podem imaginar, foi bem polêmica, né? Muita gente reclamou que mataram logo um personagem legal, pô, e eu pensei que seria problemático, porque o Dr. Culber é gay. E aí eu vou dizer, pô, mas botaram um personagem gay, já mataram? Mas lembrei também que o produtor executivo é gay. Isso me causou estranhamento, porque tanto o Aaron Harbord é gay como o Brian Fuller, que era o produtor executivo anterior. E tem uma coisa que eu gosto neles, é que eles não são panfletários. Os personagens são homossexuais, estão lá, têm o relacionamento deles e tá bom, não precisa ser panfletário. Ao contrário da programação de uma certa emissora de TV brasileira. Então é uma coisa normal. Aí vem e mata um dos personagens. Pô, segundo os produtores, eles conversaram com uma organização que defende os direitos LGBT e receberam o apoio para a história. Posteriormente, no After Track, tanto o Aaron Harbord quanto a Gretchen Berg garantiram que o Culber não estaria 100% morto e que o personagem interpretado por Wilson Cruz voltaria a aparecer. Não no universo espelho. Mostraram uma arte conceitual dele como seria ele no universo espelho, mas não no universo espelho. Como é que vai entender isso? A dica é um dos livros do cientista Paul Stamets, o livro chamado Mycelium Running, sobre a rede micelial. Ou seja, lá vai os esporos fazerem alguma coisa aí. Eles queriam levar o universo espelho já no episódio 4 ou 5, mas eles preferiram adiar um pouco mais para conhecer melhor os personagens, tudo para adiar para o episódio 10, ainda bem. A Mai continua na sua jornada de autodescoberta, retornando para o início para ela, a Shenzhou. E a federação como nós conhecemos, ela está vindo aos poucos, e até o final da temporada a veremos assim. Então, todos os fãs chatos estão reclamando que a federação está muito sombria, os produtores já garantiram, tá chegando, calma. Há uma teoria que o recluso imperador do Império Terráqueo seja, na verdade, a contraparte da capitã Philippa Georgiou, e ela sendo descendente da Roshi Sato. A Roshi Sato, no nosso universo, era alferes oficial de comunicações da NX-01 Enterprise, que está na série Star Trek Enterprise. No universo espelho, ela se proclamou imperatriz quando tomou o controle da Defiant. Tem um errinho de cenografia que vale a pena ressaltar, que é aqueles trekkers fundamentalistas, ou seja, aqueles que odeiam Discovery vão se esbaldar. Tem uma cena dentro da ISS Shenzhou, tem uns tambores e o símbolo tá da frota, e não tá o símbolo do Império Terráqueo. Mas, pra mim, é um errinho besta. Mas, gente, acredite, tem gente reclamando lá no episódio 6 que a Tilly e a Burnham não tinham que ficar correndo na seção disco do Discovery. Isso é inadmissível. Quem fazia essa loucura era Starbuck em Battlestar Galactica. Sim, a Starbuck corria dentro da nave, só aparece no primeiro episódio. Tá, e daí? Na boa, eu tô vendo muita gente com muita má vontade com Discovery, e eles querem ver uma série nova nos moldes da série dos anos 80 e 90. Então, na boa, pra eles eu digo, tem um lugar pra vocês, vão pra Pavo, fiquem por lá, estejam em harmonia com o cosmos. Já ouvi gente dizendo que alguns dos críticos mais severos a Discovery estão começando a dar a mão à palmatória pra série. Alguns podcasters, inclusive. Quem manda ser apressado, mas honestamente eu não vou ouvi-los. Como conclusão, não é um episódio tão bom quanto o episódio passado, mas é diversão garantida, cara. Equilibra o humor com tensão muito bem e dá prosseguimento à saga da Discovery. Nota 8,5. E aí com isso nós estamos encerrando. Vale lembrar. Live long and prosper. Visite a Combo Conteúdo em comboconteúdo.com para ouvir outros materiais relacionados à ficção científica, séries, televisão, notícias e outras coisas mais. Ouçam o Odocast. O Fernando Rodrigues teve alguns contratempos e não pôde publicar. Eu tô ansioso para ouvir os próximos que ele tem a dizer. Recomendo também a audição do Retrocomputaria, que é o podcast que eu cometo com mais 4 mentes em baixa resolução. Nós estamos num período de férias, então vocês vão ver as retrobesteiras, só os bloopers. Não ouve não, tá? Não é muita besteira. Ou então ouça pra rir. E recomendo
recomendamos, visitem o Trek Brasilis em treksbrasilis.org para saber, ouvir notícias sobre Jornada nas Estrelas. Bem, é isso aí. Eu acho que uma história no universo espelho não se sustenta por muito tempo. Espero que não demore muito por lá, mas eu tô curioso para ver o que vai ter no próximo episódio. Frequências de saudação encerradas. Até mais. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.